irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos, Igreja Batista Central de Uberlândia, iniciando o seu culto dominical, ainda online, porque estamos nesse tempo de quarentena, mas feliz de certa forma poder estar aí em sua casa e que esse tempo de adoração seja uma bênção sobre sua vida, que a presença do nosso Deus poderoso, na pessoa do seu Espírito, possa ser sentida aí onde você está. Teremos hoje, especialmente, esse domingo de Páscoa, dia 12 de abril, a celebração da Ceia do Senhor. Então, pedimos que você desde já deixe aí preparado o seu pão, o seu cálice, e depois, no momento de cânticos, nós vamos ter, antes da mensagem, a celebração da Ceia do Senhor, em que você que está em plena comunhão com Deus e a sua igreja está convidado a participar e prepare aí os elementos, como vimos anunciando antes. Nós precisamos que você tenha aí em mãos o seu pedaço de pão, o seu cálice, para que a gente celebre junto a ceia desse dia memorável, o dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele que vive e reina para todo sempre. Vamos orar, pedir que Deus abençoe minha vida, a sua vida, que você esteja sendo cercado pelo poder do Espírito, que você esteja livre desse tempo aí de dificuldade, de lutas, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Convido você a fechar os seus olhos e nessa hora nós vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial de culto. Exaltamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos por ser este dia muito significativo para todos nós, porque sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive e reina. Ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que pode, nesse momento, celebrar este culto ao Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos, que o Senhor possa nos dar a Tua bênção, a Tua direção, e sintamos mesmo a bênção da Tua doce presença. Seja exaltado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que você possa aí estar participando do culto até o final, e que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, queremos dizer que estamos trabalhando para que a igreja esteja ativa nesse tempo de quarentena. O prédio está fechado, mas nós estamos vivendo a vida da igreja, nos comunicando, nos relacionando através das mídias sociais, as contas da igreja no Facebook, também no YouTube, e esperamos que você esteja se envolvendo com as atividades. Nossas programações semanais estão em pleno funcionamento. Aos sábados temos tido tempo de comunhão sempre às 20 horas, e primeiro sábado as mulheres, segundo sábado os homens, também no terceiro sábado os jovens, Central Jovem, e no quarto sábado o Ministério de Famílias. Então temos aí uma programação aos sábados às 20 horas online, você pode também acessar e participar. Temos também a culto de oração, a nossa reunião de oração, estudo bíblico, toda quarta-feira às 20 horas, nesse período aí de quarentena, quando as nossas reuniões de oração, estudo bíblico acontecem ao vivo pelo Facebook, pela conta da igreja no Facebook, às 20 horas podemos estar juntos nesse tempo de oração. Também temos convocado a igreja para um tempo de intercessão diária em favor desse tempo que a gente está vivendo aí de lutas, coronavírus, o mundo inteiro trazendo aflição, precisamos interceder. Então temos feito essa convocação todo dia, 21 horas. Se junte aí, tire um tempo no seu quarto, no seu canto, com a sua família. Não sei como você fará, mas a convocação é para que você esteja orando uns com os outros em favor dos irmãos e também para que Deus nos livre desse problema nesse mundo todo. Dominicalmente, 9 da manhã, a escola bíblica para os adultos, homens e mulheres juntos, tem sido também veiculado online pelo Facebook, pelo YouTube,
e os jovens e os adolescentes têm uma sala de videoconferência no horário das 9 da manhã, onde as aulas da lição da escola bíblica têm sido ensinadas dominicalmente, como estávamos fazendo na igreja. Então você pode participar na sequência das lições durante esses domingos. Então participe das atividades. Domingo, 18 horas também, Geração Vida, uma programação preparada especialmente para as crianças, de forma online, também pelas plataformas das mídias sociais, e sempre às 18h30, os nossos cultos de celebração, culto da igreja, momento da meditação da palavra, como estamos vendo. Então, nossa igreja está aí, ativa, esperamos que você esteja junto, participando de todo esse movimento, até que, pela misericórdia do Senhor, possamos estar juntos novamente ali na sede da nossa igreja. E com relação aos dízimos e às ofertas, a sua contribuição é muito importante para a vida da igreja, porque as situações financeiras da igreja, elas não param, nós temos o dia a dia e Deus usa os seus para ofertar na casa do Senhor. Então, temos veiculado para os irmãos diretamente o número da conta da igreja. Não faça transferências para outra conta, somente para a conta da igreja. Onde está o CNPJ, você tem aí as informações da conta. A nossa secretária, a irmã Dani, está à disposição de todos. Se você tiver qualquer dúvida, se você não tiver conseguindo fazer sua transferência, a Dani pode ajustar uma situação para abençoar você que participa da nossa igreja e é contribuinte regular. Estamos em campanha do elevador, participe, você que assumiu o seu compromisso, se Deus permitir, esse ano teremos o nosso elevador para os andares da nossa estrutura do prédio. Se Deus quiser, a participação de cada um se envolva. Também estamos em campanha de missões mundiais. Estamos muito preocupados, os missionários nos campos, precisamos participar financeiramente. Separa aí a sua oferta. Ou seja, a tua maneira de contribuir essas coisas é de uma transferência só, um depósito só, depois você pode colocar e enviar pela internet para a igreja, o e-mail da igreja, ou até mesmo diretamente para a nossa secretaria, irmã Dani, as informações do seu depósito. Não precisa separar, faz tudo juntos e depois informa como assim você está fazendo. E que esse tempo de dificuldades, de lutas, Deus possa suprir a bênção sobre sua casa, que não te falte o pão, que cada dia Deus te dê a vitória, em nome de Jesus. Agora, eu quero te convidar a soltar a sua voz e a adorar ao Senhor todos juntos com os cânticos e logo depois ouvir a mensagem de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada, nada de Jesus.
É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Irmãos, estamos aqui nesse domingo de Páscoa para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. A ceia especial desse dia traz a lembrança ao Calvário, o momento que Cristo entregou a sua vida por mim e por você. E costumeiramente fazemos na nossa igreja, celebramos a ceia da Páscoa, desse fim de semana especial, em que Cristo morreu por nós lá naquela cruz, derramou seu sangue, seu corpo foi cravado no madeiro e ao terceiro dia ressuscitou. E é o que celebramos hoje, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a tomar aí o seu pão, o seu cálice, por certo você já preparou, está aí com a sua família. Vamos celebrar juntos, você que está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. A palavra de Deus fala para o homem examinar a si mesmo. Então tomar desse pão e desse cálice. Jesus também disse para orar, orou, né? Ele fez esta oração e agradeceu pelo pão, agradeceu pelo cálice. E nós vamos agradecer nesta hora. Sugiro você a acompanhar esse momento de oração. Ó Deus, obrigado por esse momento da celebração da ceia do Senhor, nesse dia tão especial que celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao examinar o nosso coração, sabemos que só o Senhor, só por Tua graça é que somos salvos. Nos colocamos diante de Ti para Te pedir que o Senhor abençoe a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. A palavra do Senhor declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu sugiro você nesta hora a tomar aí o pão. Nós vamos partir como Jesus fez para dar aos seus discípulos. E você tome aí o pão nesse momento da celebração da ceia do Senhor e você possa tomar em memória de Jesus. Tomemos o pão. A Bíblia continua dizendo que, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, tome aí o seu cálice. E esse é um momento singular que a gente lembra daquilo que Jesus fez, o seu sacrifício, por mim e por você. Que Deus te abençoe, que seja aí um tempo de reflexão. Jesus tem que ser o Senhor na nossa vida. E esse memorial é para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E que o Senhor venha nos buscar. Que Deus te abençoe. Amém. Mais que a neve, mais que a neve, se necessário, algo mais que a neve. Mas caralho, se necessário, vai usar. Não vou mais caralho. Se
Vamos meditar a palavra do Senhor sobre esse momento que estamos vivendo da Páscoa e o fim de semana de Páscoa. Eu gostaria de partilhar contigo sobre a beleza do significado desta festa, desta celebração. Convido você a abrir no capítulo 12 de Êxodo, Êxodo 12, a partir do verso 25, e lemos 25, 26 e 27 de Êxodo 12. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus abençoe esta palavra, essa porção da sua palavra na sua vida, querido. Como o próprio nome determina, significa, a palavra Páscoa, o significado é passagem, exatamente o que esse texto diz. É a passagem pelas casas do povo, dos israelitas ali no Egito, poupando as casas quando Deus sentenciou e castigou todos os que ali estavam, os egípcios. Então, esta é a passagem, revelada aqui no livro de Êxodo, registrada, que mostra que o Senhor um dia passou pela terra do Egito, trazendo consigo castigo sobre as casas que não tinham a marca do sangue de um cordeiro nos seus umbrais. Então ele punia assim, obviamente, a idolatria do povo. Porque se olharmos bem, o que está sendo punido aqui são todos aqueles que não adoraram verdadeiramente a Deus, porque não sacrificaram o cordeiro. Verso 12 vai dizer que eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então essa era uma celebração para relembrar este feito, este acontecimento, que o Senhor livrou o povo dele da terra da escravidão, no meio de toda esta idolatria e perseguição, e os conduziu com liberdade para a terra da promessa, ou seja, estava ali a representação desta passagem, desta Páscoa, cujo objetivo do Senhor era que o sangue do Cordeiro pudesse livrá-los e eles fossem libertos para ir para a terra da promessa. Havia ali dois elementos interessantíssimos. Primeiro, o sangue de um cordeiro que, sendo sacrificado, era a marca da salvação na porta, onde a morte não alcançava. E o segundo elemento da festa, da celebração da Páscoa, tinha a ver com o pão asmo, ou pão sem fermento, que de certa forma simbolizava a falta de tempo, né? O apressar da saída deles em fermentar a massa do pão, e por isso até mesmo diz o verso 39, que eles fizeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter nem prepararam comida. Então, é interessante como esses dois elementos, o sangue e o pão, representavam desde o começo o significado profundo da Páscoa, dessa passagem
e dessa libertação, desta salvação da condenação, a salvação da condenação e a libertação dos inimigos. Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, é interessante que Jesus está diante desses dois elementos e numa declaração extraordinária, ele esboça a partir do verso 17 o novo plano de resgate humano, o novo projeto de salvação, de libertação. Diz assim, olha, Mateus 26, de 17 a 20. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele disse: vá à cidade a um certo homem e dize a ele: o mestre está lhe dizendo, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram então como Jesus ordenara, prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E interessante que no verso 26 a 28 de Mateus 26, diz o texto que quando comiam, Jesus pegou e tomou o pão, abençoou o pão, partiu, e ele entrega aos discípulos. E é interessante que cada discípulo recebe um pedaço, e Jesus diz assim: comam, isto é o meu corpo. E, de certa forma, pegou o cálice, e ele diz assim: tomam, isto é o meu sangue. E ele deu tanto pão, tanto cálice, e ele diz assim: há um novo pacto, um novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus estava ali olhando exatamente para um novo projeto de salvação, plano real de salvação, plano anunciado, melhor dizendo, desde a fundação dos tempos, desde que lá no Éden fora prometido aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. A salvação estava ali, ao alcance de todos, bastava se entenderem um novo plano. Então a ceia foi ali o substituto desta Páscoa, que seguiu como uma ordem para relembrarmos agora, não o dia em que Deus passou ali, o anjo da morte passou ali pelo Egito e levou o povo de Israel, mas agora a ceia é a nossa Páscoa cristã, em que a morte, quando passar na nossa vida, haverá de conferir se estamos marcados por este sangue do Cordeiro que nos livra da condenação eterna. Ele vai dizer lá, Paulo vai dizer lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, verso 26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, os elementos ali da ceia reporta para o sacrifício remidor, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa morte só teve um propósito: para que você e eu pudéssemos fazer parte da grande salvação, o sangue do Cordeiro marcando nossa vida. Agora, era necessário que eles entendessem que em Cristo tudo mudou. Por isso Paulo, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versos 7 e 8, vai dizer assim, olha: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade, da verdade. Ou seja, é como a palavra de Deus mesmo vai dizer, que as coisas
do Velho Testamento apontavam simbolicamente para as coisas do Novo Testamento, é a sombra das coisas futuras, né? A sombra do Velho, a realidade do Novo Testamento, porque no Velho tudo era profético e no Novo tudo é revelação. Então é como se você pudesse parar para pensar naquilo que se celebrava em torno da Páscoa do Velho Testamento. O local aonde a morte alcançou foi o Egito. No Velho Testamento, agora simboliza que para nós hoje é este mundo que jaz no maligno, que a pessoa do faraó representa exatamente que para o Egito era o governador. Aqui, este mundo jaz na mão de Satanás. O Israel, que estava ali como povo de Deus, aonde Deus tinha promessa e guardava, é a igreja do Senhor nesse tempo. Cordeiro, o próprio texto que acabamos de ler fala, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, aquele animal aqueles animais que costumeiramente eram sacrificados, quando o dia que chegou a morte de Cristo ali, se sacrificou Cristo para todo sempre. O sangue na porta, aquele sinal, era uma espécie de que havia um selo sobre aquela casa. De certa forma, no Novo Testamento, o selo do Espírito é a marca da eternidade em nossa vida. O pão sem fermento do tempo da antiga Páscoa é o corpo de Cristo sem pecado. Cristo foi à cruz sem nenhum dolo. O fim da escravidão no Egito é a libertação completa da minha vida, da sua vida que tem Jesus. A terra da promessa, no qual eles foram libertos do Egito para irem em direção a ela, prometida desde Abraão que haveria uma grande nação. Agora, no Novo Testamento, as mansões celestiais, é o reino de Deus, povo que foi comprado e está a caminho da Nova Jerusalém, a morada celestial. Então, o que percebemos é que a antiga Páscoa, hoje, ela é a nossa nova Páscoa, o sangue e o pão, ali o cálice e o pão representando o sacrifício de Cristo para ser o nosso libertador. Logo podemos dizer, em primeiro lugar, que a Páscoa do Antigo, ela é profética, mas a do Novo, ela é revelação. Então, primeira coisa que podemos ver, há uma salvação da morte. Assim como lá o sangue impedia que o anjo da morte entrasse na casa e matasse o primogênito. De certa forma, o sangue do Cordeiro hoje traz assim o alívio do castigo sobre a nossa vida. A sentença da morte eterna não nos alcançará. Verso 23 de Êxodo vai dizer, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. É exatamente isso hoje. O Senhor cobre-nos com seu sangue, de forma que não é o que você faz, mas sim o sangue que nos guarda e que nos livra. João capítulo 5, verso 24 e 25, Jesus vai declarar, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então o que a gente percebe claramente é que há aqui uma vitória em Cristo. A segunda coisa, há uma libertação da escravidão.
Faraó perdeu todo o poder sobre aquele povo, poder que ele exerceu por muito tempo, subjugava aquele povo, maltratava, perseguia, desconsiderava o Deus deles. E Deus ouviu o clamor do seu povo e acudiu. E se levantou para agir. E Faraó não pôde impedir, porque Deus é maior. E Faraó não teve mais poder nenhum sobre ele. Queridos, lá o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 a 36, diz que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Cristo é o nosso libertador desse poder maldito do pecado na tua vida, desta ação implacável do inimigo da sua alma. Ele é o nosso libertador. Mas há uma terceira coisa. Há esperança para você. Havia uma terra prometida. E eles precisavam ser libertos do poder de Faraó para irem para a terra prometida. E eles viviam aquela esperança. O Senhor tem nos prometido a eternidade nos céus. E isso tem que ser para nós a nossa grande esperança, porque a terra da promessa está lá na frente, no final da sua jornada por este mundo desértico, por esse tempo de lutas. Há um descanso para a sua alma. Lá no verso 25 do texto de Êxodo diz que acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Interessante como as coisas do Velho Testamento, elas são símbolo para as realizações do Novo Testamento. Paulo vai escrever na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, olha assim: olha, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, aleluia, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Diz o verso 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. A palavra de consolo que nos dá a esperança, é essa esperança que traz consolo para a nossa vida, para enfrentarmos as lutas que vêm sobre nós, por confessarmos que Cristo é o único Senhor e Salvador da vida. Sabe essa luta que você enfrenta por ser um cristão, por ser um crente fiel, por olhar para Jesus e entender o plano da cruz por você?
Sabe, todo o esforço que você faz para se manter firme nas promessas de Jesus. Olha, a esperança da eternidade te consola no meio de toda a luta e faz a gente ter a certeza de que maior é o que está em nós do que os faraós deste mundo, do que aquele que está aí fora. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro, Deus cumpriu o seu grande plano de redenção. Quando olhamos no texto de Êxodo 12, no verso 51, vemos que aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aconteceu que o povo saiu, porque Faraó não pôde ir contra Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 17 e 18, diz assim, olha, pois Deus, o mesmo Deus que interviu na história de Israel, o mesmo Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que estamos celebrando nesse fim de semana é que Deus enviou o nosso Salvador. Diz o verso 18 que quem nele crê, quem crê no Salvador Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Porque nós estamos escravos do pecado, subjugados pelo poder de Satanás e suas hostes, caminhando errante no mundo, cujo final da sua história é a morte eterna. E é nesse cenário, como nos tempos do Egito, como na velha Páscoa, na velha passagem, Deus enviou Jesus para ser o propiciador do sangue, para marcar o seu coração, de forma que quando a morte bater na porta, não há de levar você, mas você está marcado pelo sangue do Cordeiro para viver a eternidade com Deus, porque Deus planejou isto para você. A segunda coisa que eu quero dizer nessa conclusão é que você precisa fazer a sua parte, uma vez que Deus já fez a dele. Cristo já fez a dele. Você precisa fazer a sua. Diz o verso 50, lá de Êxodo 12, naquela velha Páscoa que todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram, eles se prepararam, eles sacrificaram o cordeiro, eles marcaram os umbrais, eles estiveram prontos para sair, não deu tempo de nada, mas eles estavam prontos para ir. E você, querido? A trombeta vai soar a qualquer hora, e a chamada será feita. Você está pronto? A sua parte está feita? Você anseia por isso? Ah, querido, nesse dia, o que vai valer é se você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Romanos 10, Paulo vai dizer, no verso 9 até 11, diz assim, olha, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o que estamos celebrando neste domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Cremos que Cristo ressuscitou. Isso não foi um evento, isso é a possibilidade real da nossa vitória pela morte, porque um venceu e ele deu a vitória para aquele que nele crê. E diz o texto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Esta é a sua parte. Você precisa crer.
Olha, querido, que esta Páscoa hoje, vivida nesse fim de semana, você tenha refletido como Jesus está em sua vida. Quem é Jesus para você? Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou para que você pudesse estar pronto para quando a morte chegar e passar, você tem a eternidade, porque sua vida está guardada pelo sangue do Cordeiro. Se você fez isso já na sua vida, se alegre na esperança da eternidade. Mas você precisa hoje, aonde você está, entregar a sua vida a Jesus. Não tenha receio, porque Ele pagou o preço por você, para que você pudesse hoje tomar essa decisão. Eu quero orar com você. Deus, obrigado. Oh, Pai, obrigado pelo teu plano salvador, remidor. Cristo, nós te louvamos por teu sangue derramado na cruz do Calvário e te engrandecemos por tão grande salvação. Nesta hora eu oro para aquele que está com o coração crendo que tu és aquele que ressuscitou e desejoso hoje de confessar que tu és o Senhor da vida. Oh, que pelo teu Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que o teu Espírito nesta hora cele esses corações que diante de ti te confessam como Salvador da vida. E que o Senhor os abençoe poderosamente. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.